Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Repito, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava de 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio e seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aqui. Senhor, abençoe a tua rica e poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como nós estamos numa aliança de fé, fé transformadora, automaticamente, quando eu recebi o convite do nosso pastor Flávio, para estar aqui, esse texto saltou aos meus olhos, porque é um texto que eu sou apaixonado. Uma curiosidade, se você não sabe, a nível de informação, este foi o primeiro milagre de Jesus aqui na terra. E eu quero falar bastante sobre transformação. E você que já conviveu em diversas épocas, você talvez é experiente, mais experiente, você é mais jovem, você já teve algum tipo de transformação, né? Eu me lembro que quando eu fui casar com a Nath lá atrás, no mesmo ano do casamento, antes do casamento, a Nath se inscreveu num concurso e ela passou nesse concurso, e ela teve um dia de diva. Quem lembra do dia de diva da Xuxa? A Nath se inscreveu e ganhou, passou um final de semana lá no Rio de Janeiro. Eu tenho um vídeo, você não pode perder esse vídeo, depois eu mando para você. É muito legal, é muito o que aconteceu ali. Então a transformação é assim. Você está acostumado em ver alguns resultados do antes e o depois. E a pergunta que eu te faço: como que você era antes e como que você está hoje? Em todos os aspectos. Eu me lembro que antigamente era comum ter algumas coisas, ter alguns vícios. Hoje em dia não faz mais sentido ter algumas coisas, porque nós somos de alguma forma transformados. E a transformação remete em várias ocasiões ao poder. Se você, de um tempo atrás, você sabe que alguns desenhos animados, quando tinha a transformação, os personagens ali recebiam algum tipo de poder. Quem lembra do Power Ranger? Hora de mofar. E ali eles eram transformados, ali eles conseguiam vencer os desafios. E a vida é assim, a vida é feita de fases. Por isso que há uma importância muito grande de viver com intensidade essas fases, de viver uma vida transformada. Porque como que você faz uma autoanálise se você realmente é transformado pelo poder do Senhor Jesus? É quando você vê algumas situações que você antigamente não conseguiria suportar, hoje você consegue. Algumas coisas que lá atrás você temia, hoje você fica em paz. Eu falo sempre isso porque é muito importante. Isso foi um divisor de águas da minha vida. Desde quando eu nasci, eu acho, quando eu comecei a ter um entendimento um pouquinho maior, eu tinha um medo desesperador de morrer. Eu não queria morrer. Eu queria ser, como a irmã Sandy canta, imortal, né? Mas não é assim. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra. Tudo nessa terra é passageira. Então, se eu sei que um dia eu vou morrer, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que um dia isso vai acontecer, fala para a pessoa que está perto de você: você vai morrer um dia, meu irmão. Fala para ele. Todo mundo vai morrer. Todos nós temos uma senha, e um dia essa senha vai cantar. Mas o que tem que ser prioridade na sua vida hoje? Como que você está hoje? O poder transformador de Jesus entrou na sua vida de uma forma que você não teme, que você sabe que é aquele que luta nossas guerras, como nós cantamos aqui. Essa música que nós cantamos não é um refrão legal, porque Jesus não é legal. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é o alfa, o ômega.
Mas tem algumas prisões que não nos deixam viver esse poder transformador. E às vezes o que mais pesa é a questão do eu. Nós queremos controlar alguns momentos, algumas fases de nossas vidas que Jesus quer transformar, mas nós queremos controlar. E quando você coloca a mão numa coisa que era para Deus colocar, que era para Deus direcionar, dá ruim. Não levante a mão, mas quem aqui já tentou ajudar a Deus? Quando você tenta ajudar a Deus, pastor, como que é tentar ajudar a Deus? Como pastor de jovens, muitos anos, e alguns jovens vêm falar comigo, pastor, eu estou orando por uma pessoa, e eu estou pedindo para Deus uma confirmação, comum para quem é solteiro. Eu estou pedindo para Deus, e deu 2 dias, ela começou a namorar a pessoa que acabou de conhecer. Falei, nossa irmã, Deus falou com você? Falou, pastor. Mas o que Deus falou? Pastor, acabou o culto. Eu falei, se for de Deus, Ele vai me dar a paz do Senhor. De verdade, gente. Acabou o culto, irmão, Pai do Senhor. Obrigado, Jesus. Aí deu questão de meses, deu ruim. Por quê? Nós agimos por emoções. Mas quando você entende isso, quando você sabe que Deus está no controle, quando você sabe que Deus Ele quer transformar, isso é lindo e maravilhoso. Foi assim na vida dos discípulos. Se você olhar para a vida de Pedro, Pedro era um cara rude, Pedro era um cara que andava com uma peixeira na cintura, era um pescador, iletrado, mas quando ele deixou realmente Jesus entrar na vida dele, a partir dele começou Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque ali de verdade ele experimentou o poder transformador. Eu tenho algo dentro de mim que é bem forte, que eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Eu não consigo fazer as coisas por fazer. E isso é bom, ao mesmo tempo também é ruim. É bom porque eu sou dedicado. É ruim também porque às vezes quando as coisas se escapam do controle, nós ficamos mal. Nós começamos até a questionar. Porque, o que nós pensamos? Se a minha vida tudo está bem, porque Jesus é comigo. Na minha vida, se eu tenho uma casa legal, porque Jesus é comigo. Na minha vida, se eu tenho um carro legal, porque Jesus, fulano é abençoado. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre transformação. Você pode morar numa casa mais humilde do mundo, você pode morar na rua, você pode morar dentro do carro, mas se você tem essa paz que excede todo entendimento, essa paz que transforma, isso é maravilhoso. Quando você sente e vive essa alegria de Jesus. Esse milagre de Jesus, o vinho na Bíblia significa alegria, o significado é alegria. Eu não vou entrar aqui no mérito se o vinho tinha álcool, não tinha álcool, se era suco Aurora, se era Del Valle, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a transformação. A transformação que Jesus faz. E Jesus ele deu princípio a esse sinal, a esse primeiro milagre, para mostrar para Israel a necessidade de ser feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus, sim ou não? Dá um sorriso com um gato para quem está perto de você. E eu vejo aqui alguns pontos específicos quando eu tenho uma fé transformadora. Para eu alcançar essa fé transformadora, o que eu preciso? Coisas básicas que Deus colocou no meu coração. Verso 2, se você fechou sua Bíblia, abra novamente o verso 2. Quando eu tenho uma fé transformadora, verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Quando você convida Jesus, algo básico, mas algo necessário para ser falado e praticado diariamente. Não adianta eu e você vivermos de culto, viver de quarta-feira e de domingo. Infelizmente tem pessoas que só vêm no culto de ceia. Mas esse convite aqui tem que ser diário. Um convite de busca, um convite de renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus gostos. Porque eu não sei você, mas tem algumas situações que você não tem vontade às vezes. Talvez você está aqui, você trabalha e você não pode falar para o seu chefe, hoje eu não estou afim. Se você quiser fazer o teste, fica à vontade. Mas você será convidado a retirar. Mas o convite de Jesus é maravilhoso. E Jesus, ele realizou esse casamento aqui, não começou numa tragédia, porque houve algo básico. Jesus foi convidado. Quem é que gosta de receber convite, gente? É maravilhoso receber convite. Eu sei que tem gente aqui que Deus me mostra, está numa fase que quando tem um evento, esse evento é cancelado, dá glória a Deus, obrigado por esse evento foi cancelado.
Porque nós vemos uma cultura hoje que é tanta coisa acontecendo, tanta coisa fazendo, né? Ai, graças a Deus aquele aniversário não vai ter mais, porque a pessoa foi morar com Jesus. Obrigado. Misericórdia. Graças a Deus isso aqui foi aqui. Não, gente. Porque tanta coisa fazendo, mas isso não pode atrapalhar a nossa rotina com Deus, para ter esse poder transformador, mesmo com esse monte de coisa. E você tem que ter esse convite diário com Jesus. Quando eu leio, eu gosto de ler bastante, não tanto como necessário que eu tenho que ler, mas eu li alguns livros, né, generais da guerra, generais da oração, e eu li aqueles livros e eu ficava mal com a minha vida de oração, porque aquelas pessoas, eles acordavam 3 horas da manhã todos os dias, para orar. Falei, meu Deus, 3 horas da manhã eu estou quase indo dormir, eu durmo depois da meia-noite, como que acorda para orar? E eu tentei fazer semanas de acordar 3 horas da manhã, para buscar a Deus, e eu me pegava até em orações erradas, falava, Deus, fica com Deus, e dormia, tão cansado que eu estava ali, mas não, eu tenho que orar 3 horas, 3 horas, tem que ser 3 horas, porque se eu orar meio-dia, Deus não vai ouvir. Aí eu comecei a pensar na geografia, meio-dia aqui, lá no Japão é meia-noite, então, se você ver, não é sobre tempo, não é sobre madrugada, não é sobre lugares específicos, é sobre relacionamento com Deus. Você pode estar no trânsito orando, você pode estar no trabalho orando em pensamento, em oração sem cessar. Quando você ora, você abre portas, você convida Jesus, Jesus, me direcione. Espírito Santo, me direcione, porque você sabe disso, Jesus habita dentro de você. Ele não é um ser distante que aparece na Páscoa só. Não, ele habita em você. Então você tem que olhar para você, Deus, me ajuda nessa questão, me ajuda nesse diagnóstico contrário. A medicina fala isso, o ChatGPT fala isso, mas eu sei que a última palavra é do Senhor, amém, gente? Mas para isso acontecer, você precisa urgentemente convidar Jesus. Porque o convite aqui, ele o quê? Ele remete honra. Quando alguém te convida, principalmente para casamento, ele está te honrando, porque casamento é caro. Amém ou não amém, gente? Se casamento é caro hoje, eu casei com a Nath faz uns anos já, terminei mês passado de pagar o buffet, mas casamento é caro. E naquele tempo era pior ainda, graças a Deus acabou essa cultura judaica. Naquele tempo o casamento começava numa quarta-feira e terminava na outra semana, 7 dias de festa, gente. Os donos do buffet eram tudo rico, né? Mas era um tempo ali, era um tempo de festejar, de se alegrar. Eu me lembro quando infância, quando alguém ia casar, dias antes do casamento, as pessoas começavam a levar presentes e enchia a cama de casal lá. Quem lembra disso aqui, gente? Enchia a cama de casal, um monte de panela de pressão da mesma marca, um monte de coisa repetida. Aí chegava o casamento, tinha aquelas famosas batatinhas curtidas. Ai, Deus, deu até um negócio aqui agora. Sabe aqueles balde azul lotado de batata, ceasa, aqueles pão com carne moída, era tudo muito simples, mas era tudo muito bom. Nós estávamos ali não por causa da comida, era para ser, mas por causa de honrar aquelas pessoas, de honrar os noivos. E tudo isso aconteceu por causa do quê? Por causa de um convite. Mas existem convites também que são laços. Convites de pessoas que vai te distanciar da presença de Deus. E isso é muito sério, o qual nós temos que blindar as nossas mentes diariamente. Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele tem os seus convites. Ele fala na sua mente, não vai na igreja não. Para quem ir na igreja? Coloca no Instagram, eu sou a igreja, hashtag, não. Ele quer falar para você que não tem necessidade de você ser sincero, falar a verdade. Você pode contar uma pequena mentirinha, isso é o diabo. Não é à toa que lá em Efésios 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, tem uma armadura ali bem específica, que é o capacete da salvação. Esse capacete é para blindar nossas mentes. Porque eu também sou ser humano, eu sou pastor, e às vezes vem umas coisas na minha mente. Quem aqui, gente, acorda de madrugada? Nossa, que vontade, eu acordei de madrugada, que vontade de orar. Mas quem aqui acorda de madrugada de preocupação? Nossa, aquele boleto vai vencer,
aquela pessoa, aquela enfermidade, porque é isso. Mas quando nós blindamos a nossa mente, tudo é maravilhoso. Cuidado com os convites, porque você, em algumas situações constrangedoras, já foi convidado a se retirar, já foi convidado que um ambiente X, um ambiente específico não é para você se isolar desse mundo, mas não faz mais sentido. Você tem que ser luz desse mundo, sal dessa terra. Pastor, eu não tenho um chamado pastoral. Não, às vezes você consegue pregar Jesus, falar de Jesus com a sua vida, com o seu testemunho. Isso é maravilhoso. E ano que vem eu vou completar 20 anos que eu me converti na Igreja do Nazareno, e eu posso dizer aqui nesse altar, durante 20 anos, eu não devo nada, eu nunca pedi nada para as pessoas, eu nunca quis benefício, porque eu vi até um vídeo, eu queria compartilhar, mas talvez não ia dar bom, que tudo que eu ganhei como pastor, dor de cabeça, enxaqueca, calvície, barba, cabelo branco, porque nós temos que chegar diante do Senhor, não dever nada a ninguém. Se eu devo alguma coisa, eu devo amor, tem que dever amor, amar as pessoas. E você consegue esse amor como? Convidando Jesus, não em algumas áreas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Segunda lição, verso 3. Quando eu tenho uma fé transformadora, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Nós temos que aprender aqui a levar os nossos problemas para Deus. A mãe de Jesus aqui foi convidada, segundo alguns estudiosos, que Jesus ele foi automaticamente convidado, porque ele era filho de Maria, mas Jesus também levou a sua tropa, levou os seus discípulos. E houve uma necessidade, houve uma escassez. E a lição que eu aprendo também é essa: mesmo com Jesus convidado, nós temos problemas. Amém ou não amém, gente? Problema faz parte da vida. Se você fica mal com um problema, você nunca vai ficar bem, porque sempre nós temos algum problema. Ah, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu não teria problema. Teria problema, porque você ficaria preocupado se alguém vai sequestrar o seu filho, se o helicóptero você vai ter dinheiro para pagar. Preocupação é para todos, é para todos. Existem problemas mesmo com Jesus, mas ali houve uma necessidade, e a Maria disse, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. Houve ali uma necessidade, e houve ali alguém levantou a mão, há uma necessidade. Como pastor, eu fico às vezes chateado, porque tem pessoas que estão passando por lutas, por vales, e não falam nada para a gente. E quer que a gente, que o Espírito Santo venha revelar todas as coisas. Não, irmão, às vezes é importante você falar. Quando você fala, não para um pastor, mas para uma pessoa que é madura na fé, quando você fala, você automaticamente está sendo curada também. Amém ou não amém, gente? Há uma cura na fala. Mas você só guarda, e isso te faz mal. É comprovado cientificamente. Você que guarda mágoa, você causa até doença. Você fale, compartilhe as suas lutas, claro, com as pessoas corretas. Entenda aqui que houve uma necessidade numa festa. A festa estava rolando, e não era apenas acabou o vinho. Nos dias de hoje, por exemplo, acabou a coca. É um escândalo isso. E isso era tão sério na época que o pai da noiva poderia ser punido. E levava na época uma fama, olha lá o fulano lá que o casamento da filha acabou o vinho. Era uma vergonha. Mas o milagre aconteceu por quê? Porque uma pessoa levantou uma mão. A mãe de Jesus levantou, porque, como eu disse, problema faz parte. Não existe, gente, isso é algo também libertador para você. Não existe família perfeita. Posso ouvir um amém? Talvez você é mal porque meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Não, é assim desde sempre. Se você pegar a primeira família, a foto deles lá de final de ano, Adão e Eva, Caim e Abel, o que aconteceu, gente, com os irmãos ali? Já matou ali, já 1/3 do planeta foi extinto naquela época. Uma pessoa ali, então não existe. O que existe é um Deus perfeito, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que debaixo de uma palavra todo diagnóstico é mudado. Se você crer, se você confiar, se você não duvidar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso é maravilhoso, isso é libertador.
Tenham pessoas que possam aproximar você de Jesus, que você possa levar esses problemas. Por isso que é muito importante, como corpo de Cristo, como ovelha que você é. Jesus é o bom pastor, nós somos ovelha. Ovelha anda com ovelha, gente. Se você andar sozinho, solitários aí nos seus pensamentos, na sua mente aí vagar por aí, você vai se perder. Caminhe com pessoas, tenha fé, tenha esperança, entenda que sempre a última palavra não é de uma pessoa comum, é de Jesus. Versículo 5. Maria aqui continuou falando. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Há uma fé transformadora quando nós somos o que, gente? Obedientes. Quando você é obediente, você recebe o que? Uma recompensa. Lembra quando você era criança? Se você obedecia, tinha uma recompensa. Se você não obedecia, o que acontecia, gente? Dava ruim. Ser obediente, ser decidido. Quando você é decidido, eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas decididas, nada abala essa pessoa. Não é algo, um comentário maldito, não é um diagnóstico, não é alguma coisa que aconteceu que tirou a paz, não. Porque ela sabe quem ela é em Jesus. Não tem crise de identidade, porque hoje, infelizmente, é normal hoje as pessoas falar: eu estou com burnout, eu estou com ansiedade, eu tomo remédio para isso, eu tomo remédio para aquilo, tudo bem. Nós cremos que Deus cura, mas nós cremos também, nosso manual fala sobre isso, que Deus usa a medicina. Eu não estou aqui pregando uma fé que não, mas nós sabemos também que Jesus, Ele liberta. Que Jesus muda toda uma trajetória, muda todo um cenário, muda todo o seu itinerário para libertar uma pessoa. Foi assim com o gadareno. Ele atravessou o mar para visitar uma pessoa, um homem endemoniado que vivia no cemitério, que para a região ali de Decápolis, as 10 cidades, já havia uma sentença para ele, já havia uma condenação que era inferno, mas Jesus muda toda uma rota para visitar e libertar este homem. Talvez Jesus está aqui hoje, está mudando rotas, está mudando palavras aqui para visitar você, para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para pegar a sua vida hoje que tem gosto de água, a água tem gosto do quê? De água, e transformar em vinho e restaurar essa alegria de Jesus. A alegria de Jesus, isso é maravilhoso quando nós somos o quê? Obedientes. Maria aqui, ela tira o foco dela e ela diz: façam tudo o que Ele vos mandar. Façam tudo. Então sejam obedientes a Jesus. É algo didático, simples, mas tão difícil. Jesus falou: se você não consegue amar o seu próximo, como que você fala que ama Deus? Eu sei que às vezes o nosso próximo não ajuda, amém? Quem conhece uma pessoa que é tribulosa, gente? Só a graça de Deus. É difícil, é difícil, é difícil. Mas amem pessoas. Em todo o meu ministério, eu nunca desisti de ninguém, porque se Jesus não desiste, quem sou eu? Teve pessoas que falaram: pastor, eu fico até constrangido de falar com você, porque sempre a mesma coisa, sempre eu venho falar a mesma coisa. Eu falei: irmão, é Jesus, uma hora vai dar certo. Uma hora essa chave vai virar, uma hora as coisas vão acontecer. Abraão, ele só foi considerado o pai da fé porque ele obedeceu. Ele ouviu uma direção: Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Na linguagem de hoje seria: Abraão, vai, que no caminho eu te explico. E você sabe hoje para onde você deve ir. Você sabe hoje que você tem um potencial gigantesco dentro de você para você exercer no corpo de Cristo. Você não pode ser uma pessoa somente que... Tem pessoas que falam até de uma forma correta: eu vou assistir um culto. Nós não vamos assistir um culto, nós vamos prestar um culto. Amém ou não amém, gente? Então até nosso linguajar tem que mudar, tem que ser transformado, porque nós vamos prestar um culto. Eu não estou indo para um qualquer, não. Eu estou indo adorar a Deus. O Salmo de número 133 diz: como é bom e agradável os irmãos estar unidos. Essa comunhão, ela é maravilhosa.
E nós temos que nos humilhar diante do Senhor, porque Ele mesmo em Filipenses 2,8, eu não falei para a mídia, me perdoe mídia, eu não falei em Filipenses 2,8, mas se for possível projetar aí, o próprio Mestre nos ensinou, diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus também teve os momentos dele, difíceis. Se você olhar no Getsemane, né, quando estava lá prestes a ser preso, ele transpirava sangue, ele orou: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua a oração: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você pode dizer isso? Seja feita a vontade do Senhor sobre a sua vida. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A última lição que eu aprendo com o texto, que diz assim, verso 10: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. A última lição que eu aprendo é que nós temos que ter uma certeza que tudo que Jesus fará sempre será o melhor. Ele sempre tem o melhor. Quantos aqui tinham uma expectativa, tinham um pedido de oração específico e Jesus atendeu esse pedido, mas numa porção dobrada, gente? Eu sempre orei: Senhor, eu queria casar com uma pessoa que agregasse na minha vida, que estivesse comigo. Eu queria uma irmã alta, porque as irmãs baixinhas são bravas. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu orei, gente. E tem um livro que é maravilhoso, que é libertador, de um pastor já falecido, o Poyuchu, que é a Quarta Dimensão, um livro bem antigo, de 1988, eu acho. E ali ele fala sobre como orar, de uma forma detalhada. E você ora ali, e isso, de uma forma bíblica, ele ensinando, isso é maravilhoso. Porque se você ora por orar: Senhor, abençoe meu dia. Eu conheci uma vez um pastor que todo 31 de dezembro ele ora: Senhor, abençoe todas as minhas refeições até o ano que vem, de 31 de dezembro do outro ano. Não faz sentido, né? Querer acumular a oração, não. É entender que tudo que Jesus vai fazer sempre é o melhor. É sempre o melhor. O casamento lá rolando, o vinho acaba. Esse casamento tinha tudo para ser um fracasso, uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para a cidade da época. Mas Jesus, ele ordena: enche as talhas. Eu fico imaginando o mestre-sala, o dono do buffet. Como assim, cara? Aqui está um caos. Vai faltar. Eu venho de uma cultura mineira, e mineiro... eu nunca vi faltar comida numa festa mineira. É aquele monte de comida, né? É igual o nosso almoço da família que está chegando, né, tio Fofo? O almoço da família, sem ser domingo agora, o outro domingo, né? E Deus, todo almoço da família, Deus usa o tio Fofo e a Verônica, que ele dá umas comidas para comer na janta. Vai ter janta? Amém. Glória a Deus. Porque sempre sobra. Eu nunca fui no evento do Marcelo, eu chamo de uma forma carinhosa tio Fofo e da Verônica, e eu tive a oportunidade de casar eles, vai fazer 2 anos. E eu nunca fui no evento dele que, acabou. Era um caos antigamente, quando eu fazia acampamento. Meu primeiro acampamento em 2004, e no primeira refeição: pastor, acabou o arroz. Eu: como assim? As irmãs fazendo: acabou isso, acabou o alho. E era um caos quando acabam as coisas, porque você tem que correr, você tem um monte de coisa para fazer. Mas quando Jesus está presente, quando Jesus mostra ali os seus sinais, no verso 11, com deu Jesus princípio os seus sinais em Caná da Galileia, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Hoje a nossa oração tem que ser essa: peça ao Senhor sinais. Senhor, me dê direção, me dê sabedoria. Eu não quero, Senhor, ser um convidado por ser. Eu quero ser um convidado que faça diferença. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero honrar pessoas. Eu quero, de uma forma literal, ter uma vida transformada. Porque quando há essa transformação, quando você vê o antes e o depois, eu tenho uma certeza aqui que todos que estão aqui, você está melhor hoje do que antigamente. Amém ou não amém? Hoje em dia tem tudo, né? Tem Mary Kay, tem o irmão Jário, tem maquiagem, tem tudo hoje, né?
Eu me lembro de um programa que tinha do Silvio Santos, de namoro, que as pessoas iam se apresentar lá, eu sou o Giovanni e eu tenho 21 anos. O cara tudo já zoado, já. Lembra antigamente? A pessoa toda mal acabada, nossa. Né? Hoje não, hoje está melhor, porque houve uma transformação física. Mas quando você vive uma transformação de fé, de vida, de propósito, isso é um libertador. O desperdício é quando você sabe o que tem que fazer, quando você sabe que você tem um chamado específico. Deus, Ele quer despertar você no seu chamado. Você queimava em Jesus muito mais do que você queima hoje. Por algumas situações, por algumas circunstâncias de pessoas, você deixou de servir Jesus com intensidade, você deixou de viver essa transformação diária por causa de uma situação específica. Libere perdão disso. Viva o melhor, como igreja, como comunidade. Nós estamos vivendo algo grandioso diante do Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra que esse ano é o ano da conquista. Se você está aqui hoje, mesmo sendo uma quarta profética, mas não me impede de falar sobre isso, de você se sentir pertencente também, participar de algum ministério na igreja. Se você quiser vir amanhã, o nosso pastor vai estar aqui, ele vai nos orientar, nos direcionar em algumas frentes da igreja, em alguns objetivos. Isso é muito bom. Entender, a se sentir pertencente, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18 que Deus, Ele faz o solitário habitar em família. Você nunca vai estar sozinho, amém ou não amém, gente? Além de Jesus, você deve ter alguém, você tem alguém, basta você se permitir deixar Jesus te usar. Lá em Lucas 22:18, pode subir, louvor, por favor, amor, pode vir. Jesus aqui, Ele continua a oferecer o que há de melhor até o dia em que nós vamos desfrutar das mais ricas bênçãos do reino dEle. É viver. Eu sempre falo sobre isso porque é uma verdade e é algo libertador. Você aprender a descansar. Se eu fizer aqui uma pesquisa de IBGE, quem aqui está cansado? Quem aqui precisava de umas 30 horas diárias para conseguir cumprir a sua agenda? É assim. Hoje em dia o diabo tem usado essa estratégia de ocupações, de programações, de isso para nos tirar às vezes daquilo que Deus quer fazer. Eu sei, eu convido Jesus, mas mesmo assim existem as lutas. Mesmo assim existem as adversidades, mas mesmo assim eu nunca deixei de confiar no Senhor, de entender que tem o tempo dEle, a hora dEle. Você está aqui hoje, eu te convido a você se colocar em pé neste momento. E falei bastante aqui sobre transformação, sobre fé, sobre convites. Mas existe um convite de Jesus e esse convite é irresistível. Você pode até relutar dentro de você, mas enquanto você não virar essa chave, enquanto você não entender esse princípio, lá em Mateus 11:28 diz: havia um contexto histórico ali, o povo estava numa pressão muito grande, política, havia altíssimos impostos, o povo, perseguição do Império Romano, e Jesus vem. E Jesus fala, Jesus faz um convite, e o convite de Jesus é esse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai de mim, que sou manso e humilde de coração. E é sobre esse convite que eu te convido a você fechar os seus olhos e fazer aqui uma reflexão. O que eu preciso entregar? O que eu preciso deixar Jesus transformar? Qual parte da minha vida ainda que se encontra pendente? Porque com Jesus não existe o quê? Não existe escassez, não existe falta. Porque se nós falamos sobre zerar a vida, sobre chegar a um objetivo profissional, mas zerar a vida de verdade, se você
tem isso, você já zerou a sua vida. Se você tem Jesus na sua vida, se você já se entregou a Jesus, você já zerou a sua vida. O que você precisa de algumas situações da vida é recalcular rotas. Na estrada da vida existem caminhos tortuosos, caminhos perigosos, caminhos que nos pode até causar um acidente, nos perder e morrer, porque o cansaço fala mais alto, porque as preocupações falam mais alto, porque a falta de algo fala mais alto, porque a sensação de escassez fala mais alto. E esse casamento só foi uma bênção porque Jesus, ele foi convidado. Quer viver um lindo momento? Quer viver uma realidade? Então eu te convido, eu tenho 3 minutos para você sair do seu lugar. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que precisa tomar uma decisão importante, você que precisa de algo particular, que você tem orado, saia do seu lugar rapidamente, que nós vamos orar juntos, e no poder da oração, nada escapa do controle do Senhor. Não tenha vergonha, tenha fé, não tenha preocupações, tenha coragem, tenha ousadia, que o Senhor que nos visita hoje, o Senhor que faz, o Senhor que transforma, o Senhor que mesmo em meio ao caos, está aqui neste lugar. Ele quer te convidar, Ele quer que você viva uma vida leve diante dEle, sem preocupações, mesmo tendo elas, mesmo numa tempestade, vendo ali o cuidado de Deus, vendo ali o direcionamento divino dEle, em nome de Jesus. Se o Senhor falou com você, saia do seu lugar, nós vamos cantar uma canção, e que essa canção seja a continuidade da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Me ajuda aqui, pastores. Aleluia. Tá, me dá água. Aleluia. Senhor, nós te damos graça nessa hora, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra.
a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não há de passar, Senhor. A tua palavra que renova as nossas mentes. Senhor, o Senhor conhece a luta individual de cada um aqui, Senhor. Ninguém aqui, ó Deus, tem o direito de menosprezar algumas lutas. Ó Deus, cada um tem a sua parte no Senhor, cada um tem as suas dificuldades no Senhor, mas que o Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor nessa noite que já foi convidado para essa vida, que o Senhor trabalhe, que o Senhor transforme em nome de Jesus, que mesmo em meio, Pai, mesmo também com uma negativa da Tua parte, mesmo com um desejo nosso que nós pedimos e o Senhor não concede, mesmo não entendendo nada, ó Pai, está no controle. Nada escapa no controle, porque existe uma pessoa que governa a nossa vida, e essa pessoa é o Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o que é melhor para nós. Como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor deixou as 99 e foi atrás da perdida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, talvez para falar de uma forma específica para algumas pessoas só, mas nada, Senhor, nada escapa do Teu controle, e nós chamamos, Senhor, e nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, declare isso com fé, aplauda o Senhor em nome de Jesus.